Olá, que bom encontrar vocês aqui, que prazer. Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre ética e moral. Começar uma conversa sobre esse assunto, me aprofundar um pouco, entender algo, sim. Então, fique ligado aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso, ok? Valeu. Hum, um tema muito interessante, eu acho legal, que envolve sociedade, a humanidade, é ética e moral. Primeiro, temos que entender um pouco cada um ponto desses. Mas a ética, que é a parte filosófica que está trabalhando aqui, ele tenta entender a moral, a forma que a gente tem que viver melhor. Agora, a moral são regras de convivência. Então, nós temos, no caso, uma moral, aquilo que vale e que não vale. E cada cultura, no seu tempo, tem o que vale e o que não vale, o que é certo e errado, para viver em convívio. Então, a moral são essas regras, que podem se tornar leis, fazer parte de leis. Então, nós teríamos uma regra mais judicial, a moral lá, nas leis, o que pode, o que não pode. Mas sabemos o seguinte, não importa se tem leis, todo mundo é julgado o tempo todo. Toda ação que fazemos em sociedade é julgada, certo ou errado. Então, se a gente faz algo que não se concorda, ela vai ser julgada errada ou certa, dependendo. Então, a moral, que é a parte que a gente tenta pensar assim, o que é moral, o que não é moral, o que é não ter moral. A gente estuda, a gente aprende desde criança, desde garotinho, esse convívio, a regra, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. A gente tem os valores. Então, a gente aprende desde garoto, desde pequeno, a gente tem como os contos de fadas ou contos mesmo. Que no final existe aquela... E qual é a moral da história? O que aprendemos? Aquilo que a gente faremos, o que é certo e o que é errado. Né? Porque a gente pega o famoso conto da tartaruga e a lebre. Certo? Vamos pegar esse conto clássico, onde a tartaruga e a lebre disputam uma corrida. Então, a corrida é certa para a lebre. Coelho. A tartaruga não tem chance de ganhar. Porém, a lebre, o coelho, perde para a tartaruga. Porque vai tirar um cochilo e quando acorda, a tartaruga já passou na frente dele. E aí o que a gente aprende? O que seria... O que a gente aprende? Qual é a moral da história? O que se aprende, o que se entende? E que a gente não pode subestimar tanto assim nosso adversário. É uma regra. Então, a moral muda. O que é certo agora, amanhã pode não ser mais certo. Ou o que nós consideramos algo que a gente concorda, algo moralmente concordável, em outros não seria. Vamos imaginar uma sociedade de guerreiros, onde a covardia seria uma coisa que é imoral, sujeita até à morte. Então, imagine um grupo de guerreiros, uma pessoa condenar a guerra. Então, nós temos aí algo que podemos chamar de moral e imoral. Do mesmo jeito, aonde um lugar que só tenha covarde, que não gosta de lutar, um que se torne corajoso, que tenha coragem, ele vai ser mal visto para eles. É um perigo, um ser perigoso, imoral. Mas com o tempo, outras vão se tornando mais corajosos e o que era algo imoral se torna normal. É o que acontece, é o que costuma se ver. Então a lógica, no caso da moral, é o convívio e o que todo mundo aceita como certo e errado e que pode mudar. Agora, a ética, ele tenta estudar isso de maneira
mental e dizer o que é correto, o que não é correto, avaliar, como no caso a gente acabou de falar, coragem, o que não é coragem, certo e errado. É errado, mas a gente vive nele, então vamos seguindo errado. Até o momento que não se aguenta mais vir nesse erro. Pense se matar um matando o outro fosse correto. Em pouco tempo, as pessoas acabariam. Por isso que a gente não matarás. Quando alguém mata alguém, a gente julga. Tá vendo? Ah, você matou fulano. Por quê? Porque quis. Isso não é certo. Não é moralmente aceito. E na ética também, não é ético. Assim como um político que está lá para criar leis para todos, cria leis só para si. Para favorecer a ele e quem ele concorda. Para quem está do lado dele é ótimo, mas para os outros, não. Aí a gente vê que não é moral e que também não é ético. A ideia de que você teria que ser para todos. Agora é o seguinte, a ideia de ética e moral também passa para a ideia de determinismo e livre-arbítrio. A partir do momento que nós temos a noção de que somos livres para escolher, a moral é importante. Mas se a gente entender em algum momento que não somos livres e que vivemos de uma forma determinada, já temos um caminho traçado, então as nossas escolhas não poderiam ser julgadas. A gente não pode ser julgado. Só é julgamento quando a gente tem escolha. Então, ou a gente é livre, tem livre-arbítrio, então a gente pode escolher entre o bem e o mal, ou a gente não tem. Então, a gente nasceu para ser mal, cresce para ser mal e não pode ser julgado. Não existe uma ideia de moral ou imoral, a gente é assim. Nasceu para ser assim. Então, esse é outro ponto filosófico. Nesses pontos filosóficos da ética, o que o médico tem que fazer? Salvar vidas. Agora, se um médico resolve abreviar a vida de alguém que está sofrendo, não é ético. Ele vai contra a regra. Assim como uma pessoa que é líder não consegue liderar, mas quer se manter como líder. Ou, vamos dizer, uma sociedade onde se coloca uma regra de homens e mulheres, onde algumas mulheres resolvem contra essa regra. Ela está na razão dela, mas está sendo imoral, indo contra a regra dessa sociedade. E o que determina cada coisa? Eu não quero me aprofundar muito nisso. Eu só quero deixar evidente a ideia de sociedade aqui falando. Então, a gente observa que é que a gente aprende, como a gente vive, a gente pode escolher as nossas regras. É o livre-arbítrio. A gente pode escolher aceitar ou não. Ou dizer por que a gente segue essas regras. Por quê? Porque é bom para um ou para o outro. Tal coisa você não podemos aceitar, porque faz mal. Então seria imoral. Porque será que tudo que eu gosto é imoral, ilegal e engorda? Pensamento filosófico. Então, eu acho que só para começar, só para a gente ir tomando conhecimento, esse pensamento sobre a moral. E o que não é moral, o que é imoral. Eu espero ter deixado bem claro, assim, a gente vai tentar aprofundar mais. Vamos dar outros exemplos. Exemplos aqui não faltam. Se você entendeu essas regras, quando a gente fala em política, a gente fala nessas regras, a gente também está buscando um pouco mais de moral e ética. Se a gente vive em sociedade, procura moral e ética. E a ética, ela tenta entender, assim, por que faz coisa errada? Não seria melhor assim? E por que de tal outro jeito? Isso vale para as religiões, para as crenças. A gente tenta entender certo e errado. A gente tenta entender, é ético? Bem, é moralmente aceito, mas não é ético. Pena de morte é ético? É moralmente a gente aceita ou não aceita? Uso de drogas
ilícitas. Por que elas são ilícitas? Ser ilícito, de certa forma, é ser imoral. Por que é ruim? Por que isso? Por que aquilo? Porque foi proibido. Mas isso muda, a sociedade muda, tudo muda com o tempo. Passa o tempo, nada dura para sempre. Assim. É como uma fruta. A fruta ela amadurece. Ela verde fica amarela, mas ela simplesmente tomou seu rumo. Seria um determinismo, né? A fruta pode escolher se amadurece ou quando amadurece? Ou será que é necessário acontecer aquilo? Ou ela tem em parte escolha e parte é determinado? Outro ponto filosófico a se entender. Espero ter gostado. Então, até a próxima e valeu!